Oi. Então, eu dei essa sumida por 10 meses, porque eu tava com preguiça. Eu tava com preguiça, não tinha muita ideia de vídeo. E mais ou menos no começo desse ano, eu decidi que eu ia começar a voltar com o hábito de leitura. Porque praticamente até a pandemia, eu tinha muito costume de ler. Eu era criancinha, então eu ficava lendo livrinho de criança, aquele Diário de uma Banana, que, querendo ou não, já começa com aquela coisa de querer ler. Só que praticamente depois da pandemia, eu mal peguei no livro. Então esse ano eu quis voltar, e por que não falar disso aqui no meu canal? Gosto muito, eu consumo bastante conteúdo sobre isso, então eu quis falar aqui. O vídeo aqui que eu tô fazendo, eu tô falando sobre os livros que eu li nesse primeiro semestre desse ano, e eu li bastante mangá e HQ, então eu vou começar falando dos livros normais, e depois eu vou ir pros mangás, HQs, quadrinhos, etc. Inclusive, uma dica que eu tenho pra vocês é que se vocês querem começar o hábito de leitura, eu recomendo muito vocês lerem quadrinhos, mangás, HQ, essas coisas, ou livros curtos, principalmente de mistério ou suspense. Eu tenho aqui atrás dessa prateleira um box bem antigo, que era da minha irmã, de uma saga de... O nome é A Hora do Espanto. Cada um segue uma história diferente, todas elas são histórias bem curtinhas de terror. Marcou muito minha infância, porque não são terrores muito explícitos, pesados, são terrores bem tranquilinhos e são muito gostosos de se ler. Você consegue terminar em uma tarde, tem o quê? No máximo 100 e poucas páginas, é bem curtinho, você lê bem rapidinho. Bem, os livros que vão estar aqui não estão em ordem certinha de quando eu fui lendo esse ano, porque eu não lembro. Então vai estar aí meio bagunçado, não bagunçado, mas vai estar em ordem aleatória. E esse daqui, eu lembro que esse daqui foi o primeiro livro que eu li esse ano. O Labirinto do Fauno. Esse livro, inclusive, ele tem um filme, e o filme é muito bom. Primeiro eu fiz o erro de primeiro assistir o filme e depois ler o livro. Mas eu amei, eu vou ser sincera que eu achei o livro melhor do que o filme. E é incrível, é muito bom. Ele, ó, com uma capa dele é bonita. Ele aqui por dentro tem um labirinto. Tem isso daqui que dá pra usar de marcar página. E uma coisa que eu acho muito legal, que não tinha como colocar no filme, é que em alguns capítulos tem uma historinha. Porque esse livro, eu vou te explicar a história desse livro. Tem uma garota, que é a Ofélia, e ela gosta muito de contos de fadas. Acho que ela tá com 12 anos e ela ama contos de fadas. E nisso o pai dela morre e a mãe dela vai se mudar para um lugar. Esse livro se passa numa época bem antiga, na época da Espanha fascista, então lá por 1940, essa época. E a mãe dela se casa com um militar. Esse militar, ele é apelidado, de acordo, né, a Ofélia chama ele de Lobo, porque ele é uma pessoa muito má, muito ruim, né? Não consegui ter nenhuma outra palavra pra falar, mas ele é uma pessoa realmente muito ruim, ele é horrível, não gosto dele. E a Ofélia, ela usa esses contos de fadas um pouco pra sair da realidade da vida dela, porque o padrasto dela era ruim, o pai dela tinha morrido, a mãe dela não ligava pra nada, e ainda tava doente porque ela tava grávida de uma outra criança. Enfim, a vida da Ofélia tava uma bagunça. E nesse lugar que ela se muda pra viver com esse militar e com as outras bases, etc., ela percebe que tem um labirinto cheio de pedras no fundo, numa floresta, né? E ela entra nesse labirinto pra ficar olhando e ela encontra o fauno. O que é um fauno? Bem, um fauno é um ser da floresta que tem uma figura humanoide, uma cabeça de bode, enfim. O fauno é uma coisinha muito lindinha. Vou colocar aqui uma fotinho dele no filme. Enfim, ele é muito fofinho. Eu vou ser sincera, eu acho o fauno muito bonitinho. Ai, mana, você é tão meiga. E esse fauno fala pra ela que ela era uma princesa, que ele estava no reino do céu, e ela desceu pra terra. E o pai dela tava esperando ela lá em cima, né? O pai dela, que era o rei, tava esperando ela lá em cima pra ela voltar. Aí a Ofélia fica tipo, oxe. E ele passa uma saga de desafios pra ela fazer e pra ela conseguir retornar ao reino do céu.
E ela aceita, faz as coisas, envolve fada, tem outros seres da floresta, tem um personagem, inclusive, que se eu não me engano, o nome dele é Homem Pálido. Não sei se é Homem Pálido, não sei se é o nome dele, mas enfim, vou colocar uma foto dele aqui. E ele é muito assustador. Tanto no filme, já é agoniante de ver as cenas que tem ele. Mas no livro é bem pior. Ele... não gosto. Enfim. E em alguns capítulos desse livro tem um pequeno conto de fadas. Tipo, esse capítulo aqui, que inclusive tem artes, tem desenho no começo dos capítulos. Olha que coisa linda! Esse daqui é o Fauno e esse daqui é a Ofélia. Esse capítulo é quando o Fauno se apaixonou. Sempre que tem esses desenhos no começo dos capítulos, é porque depois vem um conto de fadas. Não são em todos que tem, mas nos que tem esse desenho vai ter um conto de fadas. E nesse daqui conta a história de uma mulher que o Fauno se apaixonou por ela, só que por ela ser uma humana eles não podiam ficar juntos. Aí, no final, ela virando uma árvore com o rosto e as feições dessa mulher, e o Fauno ficou triste. Enfim, é um continho de fadas que não teria como colocar isso no livro, no filme, porque do nada, conto de fadas. Conto de fadas. Mas eu gostei muito disso no livro. Enfim, se vocês gostam de fantasia, terror mais infanto-juvenil e drama, eu recomendo muito vocês lerem esse livro. E eu vou ser sincera, eu acho que o final desse livro é um pouquinho mais feliz que o final do filme. Por quê? Alerta de spoiler. Se você não quer levar um spoiler desse livro ou desse filme, vocês vão pular pra esse capítulo, pra esse minuto aqui. Bem, no final, a Ofélia acaba morrendo porque o lobo dá um tiro nela e ela vai para esse reino do céu. Ela finalmente encontra, né, já que ela conseguiu cumprir todos os desafios, ela finalmente encontra o pai e a mãe dela, que eram o rei e a rainha, e ela vive como uma princesa agora nesse reino do céu. E no livro, eu acho que esse final é mais explícito, tipo, mostra que agora tá melhor, agora tá feliz. Já no filme, eu acho que ele é feito com mais drama de uma forma triste. Então, eu acho que o livro consegue ter um final mais feliz do que o filme. Mas a história toda é contada de uma forma mais bonitinha no livro. Eu gostei. E, esse livro, esse labirinto, essas artes, tudo é tão bonito. Os autores desse livro foi o Guilherme Del Toro e a Cornélia Funk. Cornélia Funk. Acho que é Funk. Cornélia Funk. O Guilherme Del Toro, inclusive, fez o filme. Gosto muito do filme do Guilherme Del Toro, ele é incrível. Beijo pro Guilherme Del Toro. O livro, que esse daqui também foi o segundo livro que eu li. Por que eu tô colocando a mão toda hora aqui? Mas bonitas, né? O segundo livro que eu li esse ano, esse daqui eu lembro, por enquanto tá em ordem, é Boneca de Ossos. Ele é muito bom, ele é incrível, ele é da autora Holly Black, que é da autora do Príncipe Cruel. E é incrível, é também um terrorzinho infanto-juvenil que eu achei muito bom. Você lê ele até que rápido, porque tem poucas páginas, ele tem 215 páginas e é tudo! Bem, a história conta sobre os adolescentes Pop, Zack e Alice, né? Eles também têm por volta de 12 anos, só que mesmo com uma idade mais avançada, eles ainda gostavam muito de brincar com bonecos, essas coisas. Até que em um momento o padrasto do Zack, ele, não quero mais isso, jogou fora os brinquedos do menino e você vai focar no basquete na escola. Ponto final. Aí o Zack ficou bravo pra caramba, se revoltou, acabou se fechando pras amigas que eram a Alice e a Pop e, tipo, ficou na dele assim, chorou muito, ficou bravo, até porque que não ia ficar bravo de alguém jogar fora coisa que você apegou emocional, né? E no momento, né, numa noite, ele começa a escutar gente tacando pedra no vidro dele, né? Aí fica, gente, quem é? Aí ele abre, né, vê que eram a Pop e a Alice, aí ele vai até elas, né, com pijama mesmo, e elas falam, a gente precisa conversar contigo. Então, no começo do livro, mostra que uma das bonecas que participavam das brincadeiras dele era essa boneca aqui. Ela era uma boneca que a mãe da Pop comprou numa lojinha num bazar de garagem.
e não deixava ninguém mexer nela, porque de acordo com ela, daqui a algum tempo essa boneca ia valer muito. Então deixava ela dentro de uma vidraça, tinha que estar totalmente nova, que aí depois de uns 10, 20 anos, ela ia vender e conseguir ganhar muito dinheiro com essa boneca. A Pop, já que. E ela. Por essa boneca aqui, ela não poder ser tirada dessa vidraça, eles incluíram ela do mesmo jeito na brincadeira. Fizeram ela ser uma rainha em que ela conseguia fazer tudo, só não conseguia sair da vidraça. Então ela estava sempre presente nas brincadeiras. E já que agora eles não iam brincar mais, elas acharam sem sentido de continuar deixando a boneca na vidraça. A Pop foi lá e tirou ela da vidraça. Foda-se. E depois que ela tirou ela da vidraça, a Pop viu o espírito dessa boneca sentando na cama dela e falando: olha, você me tirou do meu lugar, que era a minha vidraça, então agora você vai me devolver pro lugar onde eu deveria estar. Contexto. Essa boneca ela é feita de porcelana, uma porcelana feita de ossos. E pelo visto, os ossos dela não eram de animais, eram ossos humanos, dessa menina. E ela pediu pra agora ser enterrada. Então ela chama, né, a Pop chama a Alice e o Zack pra acharem e de qualquer forma elas iam ter que enterrar essa boneca. Eles iam ter que enterrar essa boneca, senão ela ia estar fodida. Então eles abrem a boneca e tentam ver dentro o que tinha pra ver se tinha aquele meijin, não sei aonde. E eles encontram e eles veem que era de uma cidade. Não vou lembrar agora o nome da cidade. Era uma cidade lá que era 3 horas, acho que era 2 ou 3 horas do lugar onde eles moravam. Era de madrugada. Aí a Pop, não, a gente tem que fazer isso hoje, a gente precisa fazer isso hoje. Aí eles, bichos de madrugada. Aí eles vão, né? Eles, não, vamos pegar o último ônibus que vai passar e a gente arruma rapidinho e a gente vai. Aí eles pegam roupa, pegam comida, essas coisas. E nisso mostra dinheiro também. Aí nisso mostra eles pegando esse ônibus, indo pra cidade, passando por várias coisas, descobrindo a história dessa boneca. E é muito incrível. Você acha que vai dar tudo errado, mas dá certo. É muito bom esse livro. Eu recomendo pra todo mundo que me conhece. Vai ler esse livro, sim. Enfim, muito, muito, muito bom, meu queridinho. Nossa, esqueci de dar nota pro livro. Pro Labirinto do Fauno, eu vou dar 9 de 10. E pro Boneca de Ossos, eu vou dar 8,5 de 10. Terceiro livro é Letargia, da Tris Parisotto. Eu conheci ela porque eu gosto de RPG do Celt, aí eu vi que ela fazia livro, mas que legal, eu gosto dela. Né? Enfim, esse livro é uma coletânea de contos. Eu amo livro que envolve contos e também recomendo, se você quer começar o hábito de leitura ou sair de ressaca literária, é livro de contos, é incrível. Bem, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele tem 4 contos e três deles são muito bons. Mais um, eu vou ser sincera que eu não gostei. Pelo menos pra mim, eu achei meio fraco. Então, eu vou explicar a história dos contos. Os primeiros 2 contos são A Carne nos Ossos, é o primeiro conto. Das Tripas Coração é o segundo. Sangue Frio é o terceiro. E Me Ouça de Dentro é o quarto. Enfim. Eles são todos muito bons, só que os 2 primeiros, que é A Carne nos Ossos e Das Tripas Coração, eles são muito bons. Então chega esse O Sangue Frio e ele parece meio fraco perto dos 2. Tanto que eu não consegui ler ele inteiro, eu tive que pular e ir pro outro, porque eu não gostei, eu não consegui gostar. Enfim, o primeiro conto, eu achei ele muito bom, porque ele é escrito na primeira e na segunda pessoa, não é... Fulano fez isso com fulano, com ciclano, não sei o que, não sei o que lá. Eu peguei você, eu fiz tal coisa com você. E ele é um conto muito agoniante, principalmente por causa disso. A gente é inserido na história e é uma coisa muito agoniante. Enfim, eu gostei muito do primeiro conto, é um dos meus favoritos, vou ser sincera. O segundo conto, que é das Tripas Coração, ele é bastante terror. No caso, o primeiro, ele é um terror mais body horror. Ele é uma coisa bem explícita, bem bom, né? Tem muita violência, etc. O segundo já pega mais uma parte emocional. É um terror envolvendo apocalipse zumbi, essas coisas.
Mas não aquele apocalipse zumbi de um lado assim mais fantasioso, tipo, por exemplo, The Walking Dead, onde o pessoal consegue matar os zumbis e ai, não sei o que, não sei o que lá. Ele é uma coisa mais emocional e triste, porque tem uma menina, né, que é a Alina, que ela conhece a Letícia. E elas se apaixonam, né? E no fim a Letícia vira. De novo, alerta de spoilers. Então, se você não quiser receber spoiler do conto, vai pra esse minuto. E a Letícia vira um zumbi no final. Então, não tem mais como elas terem aquele relacionamento. Então, é um conto muito triste, mas na parte emocional. Mas eu gostei muito dele, então eu vou dar pra esse livro também 8,5, porque os 3 contos foram muito bons, só um não foi, então não tem por que dar uma nota baixa pra eles. Pra ele. Então fica também 8,5. Eu recomendo muito vocês lerem. E tem um outro livro da Cris que o nome é Pelas Entranhas. Eu também tô querendo ler, só que eu não sei sobre o que fala. Enfim, muito bom, recomendo muito. Esse livro aqui, eu me orgulho, eu sou nem esse nome por ter ele, eu me orgulho muito por ter ele. Porque eu, às vezes, vou no evento de cosplay, que o nome é Up ABC. E lá, às vezes, tem umas barraquinhas com artistas. Então, vai ter brinquinho artesanal, vai ter adesivinho, inclusive no meu computador aqui. Tem vários adesivinhos. Aqui, ó, do Edward da Bella, dessa personagemzinha aqui do Avatar, do Hannibal. Não sei se consegui ver direito. Mas, enfim, eu gosto muito de ir lá. E lá às vezes tem alguns autores que ficam colocando lá os livros deles, mas autores mais independentes, não tão conhecidos. E eu comprei esse daqui, O Filho do Sol. E sobre o que fala? Ele passa meio que num mundo de Avatar, a lenda de Aang, onde existem os elementais. E não são todos que são assim, só alguns que são, e às vezes se seu pai é um elemental, você vai também ser um elemental. E é muito mal visto os elementais nesse mundo. Tenho certeza que existe na vida real também é mal visto, né? E mostra a história do Alex. O Alex, ele é um menino que, no começo do livro, é pouco tempo antes do Natal. E ele acabou perdendo a namorada dele. E isso acontece no começo, ela acaba morrendo, etc. É muito triste, chorei muito na parte que ela morreu, tadinha. Tadinha da Alice. Olha quantos Alices, né? A Alice aqui é a Alice do Boneca de Ossos. Pensando aqui. Depois que ela morreu, deu um gatilho muito grande pra ele. Porque ele tinha. O pai dele do nada tinha sumido, então ele já tava meio estressado, tipo, porque meu pai me deixou, a namorada dele morreu, etc e tal. Então acaba, por causa dessas coisas, despertando esse poder nele, né? Ele tem o poder, né? Ele é um elemental de fogo. E acaba despertando isso nele. Então o livro inteiro é sobre a jornada dele aprendendo a controlar os poderes, etc, essas coisas. Então, já que o autor tava lá, eu tenho o livro com o autógrafo dele. Ah! Muito feliz. E no começo desse ano, bati o livro na mesa. No começo desse ano eu consegui comprar o segundo, tá vendo aquele livrinho azul aqui, ó? Tô apontando pra esse livrinho aqui azul. É o segundo da saga e também tá com o autógrafo dele. Ai, que tudo, eu me sinto muito. Enfim, esse livro aqui é incrível. Eu ainda tô lendo o segundo livro da saga, não terminei. E é muito bom, é incrível. Se vocês gostam de Avatar a Lenda de Aang ou coisas envolvendo super-heróis, etc., eu recomendo muito, é incrível. O autor é o Daniel Renatini. Renatini. E de nota eu dou 9. Eu sou bem fácil de agradar, né? Não tem nenhum livro que eu não goste. Tô só dando nota boa. Próximo livro que eu vou falar, eu não quero falar tanto dele porque eu queria fazer um vídeo só falando dele, que é A Metamorfose do Franz Kafka. Inclusive, eu tô um pouquinho de raiva porque eu rasguei aqui. Eu tinha deixado na minha mochila, enganchou no meu caderno e rasgou. Né? Aí, eu já li esse livro uma vez, já é a segunda vez que eu leio esse livro. Por quê?
A Metamorfose, ele é um livro que eu recomendo vocês lerem mais de uma vez. Porque toda vez que você lê, você tem uma interpretação diferente. É um livro realmente muito curto, tem 96 páginas só, não chega nem a 100 páginas. Ele... Nossa, nas costas. E ele é um livro sentimental. Eu gosto de livro triste, né? É um livro muito sentimental, eu acho. Como posso dizer? Sem falar sobre o livro. Eu quero fazer um livro só falando. Eu só queria fazer um vídeo só falando sobre esse livro. Toda vez que você lê ele, você vai ter uma interpretação diferente. Você pode ter uma interpretação mais envolvendo a família, uma interpretação envolvendo o trabalho, uma interpretação envolvendo sentimentos, envolvendo saúde mental e etc. Então, recomendo, se você for adolescente, mais novo, pré-adolescente, você lê esse livro depois de um tempo. Você lê de novo, quando você for adulto, lê de novo, e quando você for idoso, lê de novo. Porque eu li esse livro quando eu tinha 11 anos. Esse ano eu li de novo e provavelmente quando eu tiver mais idade, tiver um pouco mais madura, etc, eu vou ler de novo e estou obrigando a minha irmã a ler. Valeu. Né? Muito bom porque ele, mesmo sendo um livro de 1915, eu acho que é 1915, ele é um livro muito atual. Por quê? Vou dar uma faladinha aqui sem falar tanto. Esse livro fala sobre Gregor Samsa, que um dia acordou do nada transformado num inseto gigantesco. Tá passando um avião, acho que não sei se tá dando pra escutar, mas tá passando um avião aqui. Tá quase levantando minha cala, juntou o barulho. Mas enfim, ele acorda transformado num inseto gigante. E por que ele do nada acordou assim? E nisso, que ele não consegue levantar, porque ele é um inseto gigante, não consegue levantar da cama, a casa começa a virar um caos sem a ajuda dele. A irmã dele começa a chorar, o pai dele começa a brigar com ele porque ele é um inútil, mãe dele começa a ficar desesperada, será que o Gregory tá bem, não sei o que, não sei o que lá. O chefe dele chega na casa dele pra falar, para de faltar, que ele ficou tipo anos sem faltar uma vez, porque o Gregory trabalha como viajante, né? Ele fica viajando pra vários lugares, tanto que ele mal tá em casa, sempre tá dormindo em hotel, tem uma qualidade de vida bem precária, vou ser sincera, só que é ele que traz o dinheiro pra casa inteira dele. Então, se ele parar de trabalhar, tudo acaba, tudo fode. E eu acho que esse livro representa muito bem como isso acontece até hoje em dia, em que não importa o quão trabalhador você seja, que você fica não sei quanto tempo sem faltar um dia, mesmo colocando sua saúde em risco e etc. Se você comete um erro, todo mundo critica você. E ninguém para pra pensar em como você se esforçou antes, em como você tá sobrecarregado e etc. Ó, falei demais. Mas enfim, esse livro é incrível e se vocês já leram, eu quero muito que no vídeo que eu faça falando sobre, vocês deem a interpretação de vocês nos comentários, por favor. Eu sei que depois que terminei esse livro, eu fui no YouTube. Minha Metamorfose, interpretações, porque toda interpretação que tem é uma interpretação muito diferente desse livro, porque é um livro muito aberto para interpretações diferentes. Muitas vezes eu falo interpretação, né? Não tenho vocabulário, né? Mas enfim, ele é incrível e eu recomendo muito. Ele é... Ai, tudo! E a nota que eu dou pra ele é com certeza 10 de 10, 1000 de 10, 100 mil de 10. Ah, incrível! O livro aqui, inclusive, esse daqui foi o último livro que eu li desse ano. Desse ano não, né? Nesse mês. Foi Beijada por um Anjo, da atriz Elizabeth Chandler. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Bem, esse livro é de uma saga de outros 6 livros, que inclusive estão ali. Esses livrinhos pretos são todos da saga. Eu tô lendo o segundo agora. E é um livro que, desde que praticamente que eu comecei a ler, minha mãe tá falando pra mim, olha, Renata, quando você ficar um pouquinho mais velha, lê esse livro. Aí eu fiquei um pouquinho mais velha, lê esse livro. Aí ela falava, nossa, tô sem ideia do que eu quero ler. Lê esse livro. Minha mãe sempre tava aqui falando pra eu ler, porque ela leu quando ela era bem mais jovem, né? E ela disse que ela amou. E eu queria fazer um vídeo falando só sobre essa saga, né, quando eu terminar ela. Então eu também vou dar mais uma resumidinha nesse primeiro livro aqui. Né, ele
ele é um livro um pouquinho mais antigo, tanto que, ó, como ele tá... Não sei se tá dando pra ver porque minha luz é mais amarelada, ó. Ele tá bem amareladinho aqui, ó. E eu vou ser sincera que eu acho muito bonito o livro assim. Eu acho que parece que eu tô lendo um pergaminho antigo. Eu gosto de livro assim, bem amarelinho. Eu não gosto muito de livro todo branco, não. Mas enfim, conta a história da Ivy, que ela é uma garota lá da escola. E ela sincera, eu comecei bem clichêzinho adolescente, que eu em particular amo, mas não é todo mundo que gosta. E tem um garoto na escola dela, que é o Tristan, que ele é um garoto muito popular, muito atleta, todas as garotas gostam dele, não sei o que lá. E ela não gostava dele, ela tava um pouco se fudendo pra ele. E, né, e ela tem muito medo de água. E tem uma atividade da escola que eles precisam nadar, né, precisam desenvolver natação. E o Tristan é muito bom em natação. Então ele acaba ensinando ela, eles começam a se gostar, eles estão lá a sair. Aí num dia eles estão saindo pra ir sair junto com os amigos dele. Tristan sofre um acidente de carro. E morre. Enfim, é um momento muito triste porque o Tristan, gente, o Tristan ele é muito fofinho, eu amo ele. Ai, mana, você também. Nossa, é muito triste ele ter morrido. Eu não consigo gostar de livro feliz. Né? É muito triste, eu fiquei desesperada, eu fui reclamar com a minha mãe. Falei, mãe, por que você falou pra eu ler isso? Ela falou, garota, esse é só o primeiro. Mas enfim, é muito bom. Aí depois, o livro fica intercalando entre a Ivy tentando lidar com a perda e o Tristan virando um fantasma. Por quê? Deixa eu explicar o nome do livro, que é Beijada por um Anjo. A Ivy, ela acreditava muito em anjos. Ela tinha as estatuinhas de anjos e essas coisas. Dava pra eles essas coisas. E depois que ele morreu, ela parou de acreditar totalmente nos anjos. Porque se realmente existissem, eles iriam ter salvado o Tristan. Ele não ia ter morrido. E o irmãozinho dela, que é o Philip, ele continua acreditando, fica falando, não, irmã, existe, irmã. Aí o Tristan, quando ele morre, ele vira um anjo temporário, né? Ele encontra com uma menina, que é a Lacey, que era uma atriz de Hollywood, e ela tá sendo esse anjo temporário há 2 anos. Então ela já manja das coisas. Então ela fica meio que sendo a guia dele. Falando, ó, tem que fazer isso, é assim que você consegue se mostrar pros humanos, é assim que você consegue não sei o que, não sei o que lá. E por que esse nome, anjo temporário? Eles estão aqui até eles completar uma missão. Que missão é essa? Ninguém sabe. Se vira. Então eles têm que ir com a vivência deles descobrindo. Ignora que eu tô apertando aqui que minha unha tá descolando. Que eu bati nela sem querer e tá descolando. Aí eles têm que ir aprendendo com o tempo qual é a missão deles. Aí quando eles conseguirem completar essa missão, eles conseguem ir pro céu ou pro inferno. Mas enfim. E já que ele é um anjo temporário, ele conseguiria se mostrar pra Ivy se ela acreditasse. Então ele fica tentando, né, que tem como você colocar sua mão, né, como material e encostar em algo, tipo, por exemplo, a gatinha da Ivy, ela consegue ver ele consegue fazer carinho nela, essas coisas, mas a Ivy não consegue ver. Aí fica intercalando entre ela parando de acreditar nisso, o Tristan aprendendo a possuir pessoas. Não possuir, mas sabe o nome? Quem jogou Phasmophobia sabe o que é? Que é a escrita fantasma. Que você meio que deixa algo entrar no seu corpo e escreve o que quer. Então, tem um momento que isso acontece, que a Betty, que é a amiga da Ivy, ela gosta muito de escrever histórias, essas coisas, poemas, e o Tristan ele consegue entrar no corpo dela pra escrever o que ele sente pela Ivy. E acontece outras vezes, quando um garoto lá, que eu esqueci, o Will, ele tava desenhando, ele desenha uma coisinha pra Ivy e etc. Então o Tristan começa a aprender a se mostrar, só que ele não tem muita coisa, até porque tem 100 livros. Se fosse fácil, não teria. Mas enfim, eu tô no segundo, no comecinho do segundo, acho que na página 70 e poucos do segundo. Tá muito bom. É triste, um pouco, mas realmente é muito bom tudo. Minha nota pro primeiro livro, não tô falando pra saga, mas pro primeiro livro é 9,5.
Inclusive, eu agradeço muito a minha mãe por ter falado pra eu ler. E eu me arrependo muito de não ter lido na primeira vez que ela disse pra mim. Esse daqui é Vermelho, Branco, Sangue Azul. Ele tá bem marcadinho, marquei bastante ele. Tudo que tá em rosinha é porque eu achei bonitinho ou importante. E o que tá em azulzinho, quase dá pra ver na câmera o azulzinho, né? Mas tudo que tá em azulzinho é que eu achei engraçadinho. Só esse daqui tá marcado porque eu comecei com esse costume mais agora. E eu não marquei o Beijado por um Olho, até porque é livro da minha mãe e eu não gosto de ficar marcando o livro dos outros, né? Mas, enfim. Esse livro aqui, ele é muito bom, muito bonitinho. Eu li ele porque eu comecei a assistir o filme. Que eu gosto muito do ator que faz o Alex, que é o... Alex? Errei o nome dele, o Henry, que é o Nicholas Guest Design. Aí eu assisti o filme. Só que mais ou menos na metade do filme, eu lembrei que eu tinha o livro. Aí eu, não quero assistir o filme, quero ler o livro. Aí eu comecei a ler o livro e, gente, é muito bom. Eu li esse livro relativamente rápido. É um livro de 187 páginas e eu li ele relativamente rápido. Eu li mais ou menos em 2 semanas. Pra mim que ainda tô começando, né, o hábito de leitura, eu leio meio devagarinho. Eu li até que rápido pra mim. E ele fala sobre a história do Alex, que ele é filho da ministra dos Estados Unidos, né, da presidenta, e o Harry, que é o príncipe da Inglaterra. E eles no começo se odeiam. Ah, vai se ferrar. Por quê? Porque o Harry foi um babaca com ele. Ele era meio grosso com o Alex. Aí ele não gostava dele e pensava, ah não, esse Harry aí tá com nada. Tá com nada, esse doido aí. E nisso, depois de um acontecimento, eles são, né, de uma briga que aconteceu, eles são obrigados a serem amigos. Então o Alex viaja pra Londres e, ó, vocês têm que fingir ser amigos. Vocês podem se odiar no off, mas vocês têm que fingir ser amigos. Não quero nem saber. Esse que a mãe dele fala pra ele, né? E pra não manchar nem a imagem da rainha da Inglaterra e nem a imagem da presidente dos Estados Unidos. E nisso, né, nesse fingimento de amizade, né, não vira só fingimento, vira outras coisas. Esse livro, ele tem algumas cenas coisadas que eu, em particular, não gosto. Então, eu acabei pulando. Mas não são muitas, e as que tenho são relativamente curtas. E nem algo muito explícito. Às vezes dá a entender que aconteceu algo, mas não é nada de explícito. Porém, eu não curto muito, então as que eram um pouco mais explícitas eu acabei pulando e quero ver a história, né? Então, isso que eu não curto muito, mas também não me importo. É um livro muito bom. É clichêzinho, mas é muito legal. E eu gosto muito de série, livros, etc., filmes LGBTs. E nenhum deles é feliz. Não, o livro gay feliz é muito bom. Só quem consome mais da mídia, essas coisas, sabe? Porque é quase impossível a gente ver um livro LGBT ou filme LGBT que termina com as coisas felizes. Eu não sei por que isso acontece. Mas enfim, muito bom. A autora é a Casey... Não sei pronunciar o nome dela. Não sei se é Casey ou Cassie McKinston. Vou chamar de Cassie McKinston. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Máscara labial com... Enfim, muito bom. Minha unha caiu, depois eu vou colar ela, né? Eu gostei muito e minha nota é... Não sei que nota eu dou. 8 de 10. E de novo, né? Eu sou muito fácil de se agradar, né? Me dá um livro de romance aqui, ó. Aqui, ó. Renato já fica feliz. Agora eu vou começar na parte de HQs, quadrinhos e mangás, que eu também li até aqui bastante. Na verdade, eu li 15 livros esse ano, né? Eu contei. E eu acho que tá bem divididinho, tá bem certinho. 6 livros normais e 8 mangás, quadrinhos, etc. Coisas com imagens. Então eu acho que tá, tipo, bem, não tem uma grande diferença. Eu acho que tá bem tranquilinho. Não li 15 não, li 14, fica bem. Esse daqui, né, um dos primeiros quadrinhos, não tá em ordem de novo, né? O primeiro que eu mostro aqui é Mordida, da Sarah Anderson. Eu vou ser sincera que esse livro aqui é um livro muito rápido de se ler. Tanto que, ó, que as tirinhas são muito curtinhas, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
São, tipo, muito curtinhas. São só umas tirinhas, assim. Tanto que eu li ele, sei lá, em menos de 30 minutos quando eu tava organizando a minha estante. Minha mini estante. Ele tem só 106 páginas. Você lê muito rápido, muito tranquilinho, muito bonitinho. Conta da história de um... História não, né? Tem várias tirinhas do romance entre uma vampira e um lobisomem. É bonitinho. Gosto. Eu achei fofinho. De nota, acho que eu vou dar 5,5. Porque é bonitinho. Nada demais. Ai, tô com uma ressaca literária? Vou ler Mordida. Ah, tem nada pra fazer? Vou ler Mordida. Legalzinho. 6, 5,5, 6. Agora eu vim com uma bomba. Que é o primeiro e o segundo mangá de Gachakuta. Gente, que coisa perfeita. Nossa, eu amo Gachakuta. Eu conheci por causa da minha irmã, porque um amigo dela mostrou pra ela, minha irmã mostrou pra mim, e eu mostro pra todo mundo que eu conheço. O vírus está se espalhando. E ele é muito bom e dá uma crítica social incrível que a gente precisa muito nos dias de hoje. Bem, fala sobre o quê? Tem esse menininho aqui, olha, que é da Keiurana, né? Tem esse menininho aqui, ó, bonitinho. E o nome dele é Rudo e ele mora num lugar onde tem o paraíso, que é onde as pessoas da elite, mais nobres, ficam. O gueto, onde as pessoas mais pobres ficam. E o abismo. O abismo, ele é um lixão gigantesco que cobre em volta da cidade inteira. E essa cidade, ela é, tipo, obcecada com limpeza. Então, as pessoas do gueto, que são pessoas que reutilizam, etc., que fazem o certo, eles são muito mal vistos. Porque nesse lugar, por exemplo, no anime, tanto no anime quanto no mangá, praticamente, né, a história começa, né, que primeiro aqui dá um resuminho falando sobre objetos e a alma em objetos. E depois já praticamente quando ele começa com uma menininha com um coelhinho que tá com o pescoço rasgado. Que facilmente daria pra dar um nozinho lá, né, conseguir consertar. E a mãe dela joga fora, porque já era lixo. Em vez de conseguir consertar a coisa, porque tem que estar tudo perfeito, tem que estar, nossa, incrível. E mesmo sendo algo que dá pra consertar, por ter quebrado, a gente tem que jogar fora e comprar outro. Esse mangá fala muito sobre o consumismo e o materialismo, o excesso de coisa. E o Rudo, ele mora no gueto. E ele gosta de uma menina que é do paraíso. Então fica essa coisa, a menina também gosta dele, essas coisas. E o Rudo, ele praticamente roubava o lixo das pessoas pra ver o que tinha de bom e poder costurar, consertar, etc. E revender numa lojinha não, né? Mas tipo, ir na frente da casinha dele, revender das pessoas, etc. E ele acha esse coelhinho, ele é muito procurado pela polícia do paraíso, porque eles não querem sujeira pra cidade. E ele pega esse coelhinho, costura, dá pra garota que ele gosta. Só que entram, né, algumas pessoas que a gente não sabe quem, porque estão mascarados, matam meio que o tutor dele, não posso dizer que é padrasto nem pai, porque não é nada de gente, tipo, realmente um pai dele, então eu vou chamar ele de tutor. Eu vou dizer que eu acho que o Rudo vê ele mais como um irmão mais velho, que é o Regdo. Ele é muito legal, eu adoro o Regdo. Ele é muito gente boa. E matam ele. E nisso, o Rudo vê isso, fica desesperado e fica assim meio que em cima do corpo, né? Porque, meu Deus do céu. E nisso a polícia chega e acha que foi o Rudo que matou, porque ele tá cheio de sangue, né? Porque o Regdo recebeu uma facada. Aí foi o sangue pro Rudo, porque ele ficou em cima. E culparam o Rudo. Aí, nesse coiso, os criminosos, eles vão pra esse abismo, que é onde onde fica todo o lixo e a sujeira. Tanto que vão tacar algo, eles falam pro abismo com a sujeira. E eles tacam o Rudo nesse abismo. E de alguma forma, o Rudo consegue sobreviver. Aí nisso, ele conhece um pessoal que é o Enjin, o Zanka, a Ryo e mais um outro pessoal que vai aparecer no decorrer da história, mas eles são mais importantes. A Ryo não aparece no primeiro, ela só aparece no segundo, mas já tô dando um exemplo, né? Por exemplo, não, eu tô dando um resumo, né, mais dos dois pra conseguir falar certinho. Eu assisti o anime e agora eu tô lendo os mangás, comprando os mangás, enfim. E
ele consegue sobreviver de alguma forma, ele consegue sobreviver depois de cair do abismo. Ele conhece um pessoal que consegue mostrar pra ele que ele era um zelador, né? Ele é um zelador. Então, o que é um zelador? O zelador vai ter um objeto personalíssimo. O que é um objeto personalíssimo, Renata? É uma coisa muito pessoal pra você que consegue ganhar o poder. Vou dar aqui um exemplo com essa super bond que tá aqui no canto. Eu tenho muito apego a essa super bond porque ela me ajudou muito em um momento, então eu tenho apego emocional à super bond. Então eu vou conseguir, ela ganha meio que uma alma e eu vou conseguir lutar usando ela. Eu vou colar meus inimigos no chão, como exemplo, e descer a porrada neles. O objeto personalíssimo do Ending, que é o moço que praticamente mostra pra eles, juntando ele, um paizão. O objeto personalíssimo dele é um guarda-chuva. O do Zanka, que é esse moço aqui, inclusive. Desse daqui, o segundo, é esse bastão que tá na mão dele. Não dá pra ver direitinho. Esse bastão aqui, bonito o Zanka, né? E o da Ryo é uma tesoura. Do Rudo, ele tem uma habilidade diferente em que ele consegue transformar qualquer coisa num objeto personalíssimo. Tinha que ser, né? O protagonista. Mas o que ele normalmente usa é essas luvas. Por que isso é pessoal pra ele? Porque isso é importante pra ele. Porque ele foi machucado pelo pai dele na infância. Então aqui tudo nele era queimado. E o Regno deu luvas pra ele se cobrir e não doer. Bonitinho, né? Então, é muito fofinho, eu gosto muito desse mangá e o anime, que só saiu a primeira temporada, mas vai sair a segunda, inclusive, minha irmãzinha contou. Então, muito bom, incrível, amo, amo, amo. Beijo pra Keurana. A nota que eu dou pro mangá de Gashakuta é 10. Porque é uma crítica que a gente tá precisando muito hoje em dia, onde o consumismo é muito romantizado e tudo de Gashakuta, eu recomendo vocês assistirem. Diário dos Gatos. Inclusive, ele brilha no escuro. Eu testei pra ver, mas infelizmente não dá pra ver na câmera. Mas ele é muito divertidinho, ele é do Junji Ito. E eu nunca tinha lido nenhum livro de Junji Ito, nenhum mangá de Junji Ito. E eu sempre gostava, vi umas coisinhas do Pinterest e eu gostei, né? Gostava das historinhas dele. Eu ia comprar um falando sobre o menininho, qual é o nome do menininho? Soichi? Não sei se é assim pronunciar o nome dele, vou chamar de Soichi. Só que tava 90 e poucos reais. Não era 90 e poucos, tava 80 e poucos, porque os mangás de Junji Ito são muito grossos, né? Aí eu fiquei, né, lá, só que tava meio caro. Aí eu não consegui comprar, não queria comprar porque tava muito caro. Aí eu comprei esse daqui que tava mais baratinho. Ele é pequenininho e também... Eu nunca vi ninguém falando sobre Diário dos Gatos e eu achei muito bonitinho. É engraçadinho. Uma coisa que vocês têm que levar é que o Junji Ito, ele tem traços muito exagerados. Deixa eu ver se eu pego aqui o momento do mangá. Aqui, ó. É muito drama, é muito exagero por coisas que não precisa. Aqui, ó. É bem exagerado. Eu particularmente gosto, acho bonitinho, acho engraçadinho. Acho único, na verdade. São poucos que fazem assim, dessa forma. E eu gosto muito de uma coisa em que os personagens são inspirados nele, em pessoas da vivência dele. Então, por exemplo, o Jota é inspirado no Junji Ito e esqueci o nome da namorada dele. A Ako, ela é a noiva dele, que é inspirada na esposa dele da vida real. E os gatinhos também são os gatinhos dele da vida real, que é o Yon e o Mu. Então, deixa eu explicar agora a história, chega de enrolação. O Jota, que é o nome do personagem dele no livro, no mangá, ele não era muito fã de gato não, ele preferia cachorro. Mas a esposa dele gostava muito de gato. Então, ele aceitava, né? Ela queria comprar um gatinho e ele não, pode pegar, né? E ela chega com um gato que tinha a fama de ter um focinho amaldiçoado. Por quê? Porque ele tinha uma manchinha nas costas que parecia um pouquinho uma caveira. Então, ele tinha a fama de ser amaldiçoado e também diziam que ele trazia azar, essas coisas. Então, ele tava meio com o pé atrás, assim, né, de dela pegar logo esse gato. Mas, enfim,
Ao decorrer do tempo, o Jota começa a gostar muito desse gato. Então, o decorrer do livro é praticamente ele e a esposa dele batalhando pra ver quem que o gato ia gostar mais. É bobinho, é esquisitinho, mas é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é assim, sabe? Eu achei muito legal, é exageradíssimo, é brisado. E é isso que me conquistou, é o único. Aqui, ó, inclusive uma parte muito legal é que os traços nada exagerados, é que aqui tem fotinhos dos próprios gatinhos, ó, o coisinho dele parecendo uma caveira, ó, o Yon. E depois de um tempo ele adota um outro gatinho, que também vira motivo de competição, que é o Mu. Olha que bonitinho, peraí, olha que gatinho fofo. Bonitinho. A nota que eu dou pra ele é 7,5. É legal, eu gosto dos traços, a história é bobinha, 7,5. Os livros do Verão que Hikaru morreu é do... Cadê? Do Mokumoruen. E conta a história do Yoshiki. Do Yoshiki, ele tem um amigo que é o Hikaru. Esse daqui é o Hikaru. E esse daqui é o Yoshiki. Esse emo aqui é o Yoshiki. Yoshiki, ele tava nas férias. E esse amigo dele, o Hikaru, ele morreu. Só que depois ele viu o Hikaru morrer, ele ficou desesperadíssimo. Ele sabia que o Hikaru tinha morrido. E do nada, o Hikaru volta. Depois das férias, o Hikaru volta como se nada tivesse acontecido. E ele fica tipo, oxi. Aí ele vai perguntar e rapidamente ele já descobre que o Hikaru era uma criatura, ele não era muito bem ele mesmo, uma criatura lá da floresta, entrou no corpo do Hikaru e agora tava vivendo. Só que ela ainda dava pra ver que não era o Hikaru, porque tava aprendendo a ser humano ainda, tinha pronúncias diferentes, coisas que era normal pro Hikaru viraram algo muito feliz, tipo, uau, a gente vai fazer isso, sendo que ele ia fazer isso todo dia. Dá pra ver que ainda tava aprendendo a ser humano, aprendendo a ser o Hikaru. O jeito tava diferente, essas coisas. E o Hikaru, ele é muito apegado, né? O Hikaru é muito apegado ao Yoshiki. Então ele fica tipo, não, por favor, não me mata de novo. É minha primeira vez sendo humano. Gente, primeira vez sendo humano, tô nervosa. Eu não tô aprendendo, então deixa eu viver, por favor. E o Yoshiki fica meio tipo, porra... É que não é meu amigo, mas ele também é legal. Então fica essa coisa, mas... É uma coisa, né? E esse mangá, ele é meio bromance, né? Tem uma coisa meio bromance. Bromance é o quê? É uma amizade com um toquezinho. E tem umas partes desse livro que são meio... Tipo, por exemplo, por o Hikaru ser uma criatura diferente, né? Ele tem meio que um buraco no peito, aqui um buraco no peito, em que dá pra sentir ele por dentro. Então você vê, né, como que ele é por dentro, como que o Hikaru é por dentro. Assim. Então, deixa eu pegar aqui a página. O Hikaru fala, você quer me conhecer por dentro? Yoshiki aceita. Aí, é uma cena meio estranha. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, né, fica essa coisa meio estranha, né? O Yoshiki metendo a mão dentro do Hikaru. E... Oxi, minha cola caiu. Né? E o mais que deixa meio estranha a cena, deixa com uma pegada meio esquisita a cena, é que o Hikaru fala que é como ganhar um cafuné. Então ele gosta, diz que nunca foi acariciado assim. Achei com uma sensação meio... Tô atrapalhando o momento? Mas enfim. Qualquer momento eu tô ficando mais perto da câmera, né? Não consigo ficar parada, né? Mas é legal, muito divertidinho, é fofinho. Eu queria que eles ficassem juntos, vou ser sincero, tipo esse casal, né? E isso acontece de novo no mangá 2, mas no mangá 2 segue a mesma linhagem, eles se conhecendo mais, ele aprendendo a ser um humano. Enfim, gosto muito, minha nota é
8,5. Acho que é um bom 8,5. Acho que minha nota é um 8,5. Então, é legal. Eu ainda tenho que comprar os outros mangás, porque aí minha nota pode subir, posso preferir junto com os outros mangás. Mas por enquanto é uma história bem legal. Também li o primeiro mangá de One Piece, que é o único que eu tenho. Todos eu li os 2 mangás bonitinhos, e só esse daqui eu li o primeiro, né? Bem, por que eu comecei a ler One Piece? Bem, porque eu assisti o live action, gostei, fiquei obcecada, comecei a assistir o anime e eu li o mangá. E, né, a história que todo mundo sabe, né? O menininho Luffy queria ser pirata, pois, né, juntou um pessoal de Umbanda, etc, né? Ou de Umbanda não, né? De Umbando. Parece que eu falo o nome da religião, né? Acho que todo mundo sabe mais ou menos a história de One Piece. Eu gostei bastante, é do Eiichiro Oda. Do Oda! E minha nota é 9 de 10. É que a minha nota vai ser grande porque eu assisti um pouco do anime e do live action e eu gostei muito. Então claro que minha nota vai ser alta, porque eu acho que se eu tivesse lido só o mangá, eu ia ficar meio tipo, legal, né? Legal, né? Então eu acho que se fosse só o mangá, eu iria dar 7. Mas junto com tudo, eu dou 9. Enfim, foram esses. Eu acho que vai ficar um vídeo um pouco mais longo. Tristeza ter que editar isso. Mas enfim, beijos. Vou tentar aparecer aqui com mais frequência. Provavelmente vou também mostrar aqui uns vlogs, essas coisas. Um beijo. Tchau!